Boa noite, meus irmãos. É sempre uma satisfação estar com os irmãos, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. É sempre muito satisfatório. E eu tenho, nas oportunidades que eu tenho tido de estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, eu tenho estudado Tito. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as Bíblias em Tito, no capítulo 2. E eu vou encerrar um sermão que eu comecei da última vez que eu estive aqui, não é mesmo? Da última vez que eu estive aqui, eu havia dividido o meu sermão em 2 pontos. Tito, no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 6. E eu falei que estes versículos incluem aquilo que eu dividi em 2 pontos, sendo o primeiro ponto, no versículo 1, né? Eu intitulei, eu coloquei o título de O Dever do Pastor. E nós vimos que o dever do pastor está relacionado à pregação da sã doutrina. Foi para isso que o Senhor levantou o pastor, para pregar a sã doutrina da palavra de Deus, de maneira fiel. E o segundo ponto seria o alvo do pastor, que é o ponto que nós vamos estudar hoje. Tito, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo meia dúzia. Título 2, de 1 a 6. Eu vou ler aqui na revista e corrigida. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo Deus e Pai, nos colocamos a Ti, Senhor, diante do Senhor, humildemente, pedindo a Sua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Deus, que o Senhor me ajude a expor tão somente o que a Tua palavra ensina. Livra-me, ó Deus, de inventar coisas da minha cabeça. Livra-me, ó Deus, de fugir do objetivo da Tua palavra. E peço que o Teu Espírito Santo nos conduza aqui nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair daqui mais parecidos contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O primeiro versículo aqui, o versículo 1, como eu havia dito, eu intitulei ele como o dever do pastor. E nós vimos que o dever do pastor é pregar a sã doutrina. A palavrinha porém, nós vimos lá, ela tem um sentido de mostrar algo contrário, não é mesmo? Então, nós vimos que no capítulo 1, a partir ali do versículo 10, Paulo descreve o que é um falso mestre. Qual é o perfil de um falso mestre e o que ele ensina.
E Paulo, no capítulo 2, vai dizer a Tito: Tito, tu, porém, não seja como esses falsos mestres. Tu, porém, prega o que convém à sã doutrina. E é isso o que nós precisamos fazer também. Então, é claro, é evidente que o pastor, ele tem a obrigação, né, dada pelo Senhor, de trazer aqui, dominicalmente, a palavra de Deus, né, a sã doutrina, de forma fiel. Entretanto, é um dever de cada um aqui observar a sã doutrina da palavra de Deus também. E nós abordamos isso, né, na última vez, no último encontro que tivemos aqui. E agora nós vamos ver aqui qual é o alvo do pastor. Qual é o objetivo, a quem ele quer atingir com essa sã doutrina? Qual é o público-alvo dele? O público-alvo do pastor, será que é apenas um grupinho na igreja? Será que é apenas os senhores, os homens, os varões? Ou será que é apenas as mulheres? Ou será que é apenas os jovens? Qual é o alvo dele? E nós vamos ver aqui que o alvo do pastor é bastante abrangente, não é mesmo? Bem, a partir do versículo 2, Paulo, ele direciona de forma prática a sã doutrina. Perceba. A primeira coisa que nós podemos observar aqui, a sã doutrina da palavra de Deus, ela não é meramente teórica. Ela não é meramente contemplativa. Dentro da filosofia, quando nós estudamos filosofia no ensino médio, tem uma aula que nós estudamos um filósofo chamado Martin Heidegger. Ele foi um filósofo alemão. E Martin Heidegger, ele fala sobre dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento. O primeiro, que ele chama de conhecimento contemplativo, e o segundo, que ele chama de conhecimento utilitário. O conhecimento contemplativo tem a ver com aquele conhecer por prazer. Por prazer. Que nem sempre o conhecimento de uma matéria vai trazer sobre a vida daquele que a estuda um desdobramento prático. Por exemplo, imagine uma pessoa que mora em uma cidade, né, e gosta de estudar biologia e se interessa pela vida das cobras, das víboras, das serpentes, e ela conhece ali todas as ordens, né, os filos, né, o reino, e conhece o DNAs, e conhece o tipo de veneno, e etc, etc, etc. Ora, ela estuda tudo aquilo por mero prazer, e todas aquelas informações que ela tem, talvez ela nunca use. Agora, a palavra de Deus não é assim. Quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais nós temos condições de agradar a Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Quanto mais conhecemos da palavra de Deus, mais nós temos condições de agradar a Deus. E, na verdade, basta nós pensarmos um pouquinho assim e perceberemos que isso acontece com todos nós. O seu Marco e a dona Jai são casados há uns 20 anos já? 20 anos? 22 anos. 32 anos. É verdade, porque a Fernanda tem. Então, são 32 anos juntos, né? E a Jai e o Marco, eles vão se conhecendo mais a cada ano que passa. Não é? E por conhecer mais, ele já sabe como agradá-la melhor. E como irritá-la também. Né? E ele adora fazer isso, né? Adora, né?
Acho que todo... Gosta, né, Jai? E assim, nós percebemos que mesmo nos relacionamentos humanos, quanto mais conhecemos alguém, mais nós temos condições de agradar aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, né? de irritar aquela pessoa também, de surpreendê-la. Né? Então, irmãos, com a palavra de Deus não é diferente. Quanto mais conhecemos a Bíblia, quanto mais conhecemos acerca da palavra de Deus, mais temos condições de agradá-lo. Nós oramos melhor por conhecer a palavra de Deus. Nós tratamos o nosso semelhante de forma melhor. Nós cultuamos a Deus melhor. Porque não pense, não se agrade, não se satisfaça com a maneira como a maneira que você cultua hoje. Queira sempre cultuar a Deus melhor. Queira sempre se apresentar a Deus de forma melhor. Queira sempre orar melhor, queira sempre saber mais da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós temos um desdobramento prático da palavra de Deus, não apenas contemplativo, não é mesmo? A sã doutrina, por possuir esse desdobramento prático na vida do crente, ela afeta diretamente o comportamento do crente. Não tem como uma pessoa ter contato com a sã doutrina e ser convencido por ela e não ter o seu comportamento alterado. Isso não tem como acontecer. Uma pessoa que antes de conhecer a palavra de Deus tinha uma vida imoral, irresponsável, apática. Vocês sabem o que é apatia? Apatia é uma falta de sentimento pelo outro. Patos, do grego, é sentimento, né? Pode significar doença também, né? Dependendo da ligação da palavra, mas a apatia é a falta de sentimento. Eu vejo o meu irmão sofrendo, o Silvio, e eu não tenho condições de dar um telefonema para ele. Irmão, eu fiquei sabendo que você está... Como é que você está? Você melhorou? Você está precisando de alguma coisa? Ou de simplesmente dobrar os meus joelhos e orar pelo meu irmão. Então, não tem como eu conhecer a palavra de Deus, a sã doutrina, a doutrina santa da palavra de Deus, e não ter em minha vida um desdobramento prático. Isso não pode acontecer. Eu separei aqui um trechinho de um livro que eu ganhei das irmãs. Uma vez eu preguei aqui nos eventos das irmãs, um livro chamado Inteligência Humilhada. E as irmãs podem não saber, mas eu adorei o presente. E agora, nas férias, eu li esse livro, Inteligência Humilhada, né, do Jonas Madureira. E tem um trechinho que o Jonas Madureira, o autor desse livro, ele diz o seguinte, abre aspas aqui, para o Jonas Madureira. Aquele que professa a fé cristã, não apenas professa e assume uma cosmovisão centrada em Deus, mas vive e atua no mundo em função dessa cosmovisão. Percebam, ele vive e atua em função dessa cosmovisão. Ele amolda a vida dele de acordo com o que ele aprende na palavra de Deus. Ele diz mais, isso é possível porque a crença cristã não é um mero produto de faculdades intelectuais, mas, antes de tudo, é um fruto do impacto da palavra de Deus, que, como disse Hermann Doiver, que é um outro teólogo de ponta também, o que diz Hermann Doiver? Ele diz o seguinte,
pode ser explicado apenas pelo Espírito Santo, o qual abre nosso coração de forma que nossa crença não é mais uma mera aceitação dos artigos da fé cristã, mas uma crença viva, instrumental para a operação central da palavra de Deus no coração, o centro religioso de nossa vida. Fecha aspas para o João Armaduras aqui. Ele descreve isso aqui na sua página 117 do livro dele. O que ele quer dizer com uma cosmovisão que é atuante, que se torna algo que extrapola a prática do crente? O que ele quer dizer com isso? É a ação do Espírito Santo de Deus. Ao receber a sã doutrina da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele me comove. Ele me impele a praticar o que essa palavra ensina. Porque isso aqui é a verdade. Ele me convence da verdade da Escritura. É por isso que a vida do crente, que crê na sã doutrina, ela não é uma vida meramente intelectual e contemplativa, mas é uma vida prática. Ele não é apenas piedoso no seu particular, né, dentro da sua mente, em seu coração. Não, isso se desdobra. Isso se reflete no comportamento, no falar, no relacionamento com seus irmãos, na forma como ele encara o mundo, a vida, o trabalho, os estudos, tudo isso. É como se houvesse uma força dentro dele, muito maior, que ele não consegue deixar de acreditar naquilo. E não é meramente uma força, é o próprio Espírito Santo. Então, a sã doutrina não é intelectualismo puro, tão somente. É prática. É vida cristã. É vida, inclusive, em comunidade. Se nós observarmos bem, Paulo, a partir do versículo 2, ele diz assim, acompanhe aí comigo, versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios. O versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, sérias no seu modo de viver. Versículo 4. Para que ensine as mulheres novas que sejam prudentes. O versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos, ou os jovens. Talvez a sua Bíblia esteja os jovens. Então perceba, não há aqui apenas uma classe, não há aqui apenas um grupo de pessoas. Todos estão incluídos aqui. Todos. Todos são convocados a ouvir a sã doutrina e ter desdobramentos práticos. Um jovem tem uma conduta cristã a zelar. As mulheres idosas também. As mulheres novas também. Os homens mais idosos também. A palavra de Deus, ela é para todos. É possível, isso quem vai dizer é João Calvino, em seu comentário a Tito, é possível que Paulo cite cada um dos indivíduos para intimidá-los, no sentido de lhes conscientizar de sua responsabilidade para com Deus. Para intimidar mais. Dar características. Não é apenas de forma geral. Paulo fala, homens velhos, homens jovens, mulheres velhas, mulheres jovens.
Ou seja, todos estão incluídos aqui. Todos têm a sua responsabilidade diante de Deus. A sã doutrina atribui responsabilidade, né, de comportamento a todos. A palavra de Deus não é apenas para os mais velhos, ou para os homens, ou para as mulheres. Todos são intimados em sua responsabilidade cristã. Todos nós, irmãos, temos um compromisso de comportamento, de vida cristã, de conduta cristã, de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Eu não posso delegar isso para não, mas isso daí é responsabilidade dos diáconos. Ou não, isso daí é palavra de Deus, isso aí é para o pessoal mais velho. Não. Todos nós temos essa obrigação. Eu não posso tentar tirar o meu corpo fora, né? É assim que falam, né? Tirar o corpo fora. Vou tentar me esquivar aqui. Não. Deus nos livre disso. Foi muito propício, no momento da leitura bíblica, nós lermos 1 João, capítulo 2. Por quê? Porque, às vezes, nós somos tão bombardeados pelo que o mundo ensina, que nós nos amoldamos ao mundo. Mas a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Se eu quero saber qual é o meu dever, qual é o tipo de comportamento que eu tenho que ter, eu não devo olhar para o mundo, eu não devo copiar o comportamento do mundo, mas sim buscar na palavra de Deus qual é o comportamento adequado. Não existe neutralidade no mundo. Vocês sabiam disso? Muito se fala acerca de uma educação laica, né, e neutra. Eu trabalho em colégio e hoje eu percebo que isso é um mito. Não existe abordagem da história, não existe abordagem da ciência neutra. Não há abordagem neutra. Ou é uma abordagem que engloba uma cosmovisão cristã, ou não. O pastor Heber Campos Júnior, ele escreveu um livro chamado Amando a Deus no Mundo. E ele diz o seguinte aqui no livro dele. Lá pelas tantas ele diz o seguinte: toda educação tem uma proposta redentiva, isto é, ela visa transformar a pessoa segundo os seus princípios e valores. É interessante que nos conscientizemos disso quanto a todo tipo de educação. Não há educação neutra. Toda educação é confessional, seja ela explícita ou não. Dependendo da cosmovisão que norteia o processo educacional, trabalhar na educação pode ser tão maléfico quanto outras religiões, que normalmente são vistas com desconfiança pelo crente. Se eu trabalho com uma educação que não visa a sã doutrina, que não engloba os valores cristãos, então eu estou ensinando, estou trabalhando com uma educação que elimina esses valores. Percebam, nossas crianças nas escolas não aprendem que Deus criou todo mundo. As nossas crianças não aprendem que os céus, né, a terra, que os animais, que tudo isso foi feito
por Deus e para Deus. Deus, ele é excluído desse processo educacional. Ele é absolutamente excluído. Não se fala de Deus na escola. Não se fala de Deus nos filmes da Marvel. Não se fala de Deus nos filmes da Disney. Não se fala de Deus na televisão. Não se fala de Deus nas séries que eles assistem. Então, existe uma coisa aí. Existe um grito silencioso dizendo: Deus não é importante. Deus não é relevante. Não se preocupe com isso. Mas a identidade própria tem que ter. O dinheiro, o trabalho, tem que ter. Fala sobre dinheiro, né? O amor, o romance, a paixão, tem que ter também. Sempre tem, né? Um romance. Então o jovem cresce aprendendo que o que é importante? Essas coisas. E Deus? Deus não é importante. Eu nunca ouço falar de Deus. O que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que vocês não devem assistir filmes, televisão, Disney. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou querendo dizer é que um filtro é necessário. O que eu estou querendo dizer é que se nós não buscarmos a Deus nos momentos que pudermos, e se não aprendermos com a sã doutrina, o mundo não vai nos ensinar isso, não vai nos incentivar a isso, muito menos aos nossos filhos. Então, é nosso dever ensinar isso uns aos outros. Por quê? Porque o mundo não vai ensinar. O mundo não vai ensinar o seu filho a orar agradecendo o alimento. Bem, o terceiro ponto aqui, do meu segundo ponto, é que é dever da igreja ajustarmos uns aos outros. Quando nós lemos, irmãos, aqui no versículo 4, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu modo de viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestras no bem. A sua Bíblia está escrito assim? Mestras no bem? A Bíblia de todo mundo está? Deixa eu só ver qual que é essa palavra aqui. Certo, é isso mesmo. Calodidáscalos. Tudo que tem didascalia ou didasco tem a ver com ensino. Uma mestra no bem é uma professora no bem. É uma mulher que influencia outras, que ensina de alguma forma. E aí diz mais: mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Percebam, Paulo está orientando a Tito para que oriente as mulheres mais novas a orientarem as mulheres mais novas. As mulheres mais velhas orientarem as mulheres mais novas. Parece uma cascata, né? Então, Paulo orienta a Tito para que ele oriente as mulheres mais velhas a orientarem as mulheres mais novas. Porque um dia as mulheres mais novas também serão mais velhas e poderão orientar a geração seguinte, e assim por diante. A responsabilidade pelos mais novos pesa sobre os nossos ombros. Entenderam? A responsabilidade pelos mais novos pesa sobre os nossos ombros. Nós temos o dever, nós, igreja, temos o dever
de ensinar os mais novos. Então, quando eu vejo o pastor conversando, né, com os irmãos, falando com os irmãos que estamos precisando de pessoas para trabalharem no ensino infantil, isso não é nada mais do que responsabilidade da igreja. É ensinar os mais novos. Ensinar a palavra de... Por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque o mundo não fará isso. Se eles não aprenderem aqui, não aprenderão em lugar nenhum. Amém? Agora, o que eu tenho visto, né, ao longo da minha vida cristã, os meus 15 anos de vida cristã, na verdade, um pouco mais, 16, 17 anos de vida cristã, é que muitos pais, eles não entenderam isso aqui. Eles não entenderam que o mundo não vai educar seus filhos para o reino de Deus. Se eles não o fizerem, ninguém o fará. Ninguém o fará. Trazer a igreja é algo muito importante. É algo muito importante. E é importante também que os irmãos que estão aqui tenham contato com os jovens e os ensine. É muito importante isso. Agora, a criança ou o jovem, às vezes vem à igreja uma vez por semana. Quando muito, 2 vezes. Será que é o suficiente para educá-lo? Ele fica das 7h30 até 13h numa escola, onde ele nem ouve a palavra Deus, onde quem fala de Deus, fala de Jesus, às vezes é zombado. Depois ele vai para casa almoçar, e aí ele assiste o desenho, ou o filme, ou o programa de televisão, que também não fala de Deus. Também não fala de Deus. E depois? Bem, depois ele sai, vai brincar na rua com os amiguinhos, né, que também não fala de Deus. Ele volta, janta, dorme, sem orar, sem ler a Bíblia, para no dia seguinte acordar novamente, ir para uma escola secular, onde Deus será blasfemado muitas vezes. O que você espera que aconteça com um jovem que todos os dias vê Deus sendo ignorado? Ele vai entender, Deus não é importante. Deus não é importante. Porque a sociedade onde eu vivo não está preocupada com Deus. Tudo bem, eu vou na igreja no domingo, lá fala de Deus, mas é só um dia. Então, é fundamental que a instrução transcenda as nossas 4 paredes. É fundamental que esse ensino aos mais novos transcenda os nossos momentos de culto, os nossos momentos de EBD. É fundamental. Se a criança ou o jovem não ora com os pais em casa, por que ele vai achar que orar é importante? Se os pais não leem a Bíblia com ele, não leem a palavra de Deus com ele, não estudam a palavra, por que ele vai achar que isso é importante? Por quê? Ou se o pai, por vezes, ou a mãe, não está preocupado em vir ao culto regularmente, isso também educa. Bem, se o meu pai não dá essa importância, por que eu vou dar? Se a minha mãe não dá essa importância, por que eu vou dar? Eu escrevi aqui nesse terceiro ponto, um pequeno texto, e ele ficou assim: o mundo não cultiva os mesmos valores e o mesmo comportamento que nós. Nosso dever é preservar tais valores no meio do povo de Deus. Se nós não preservarmos essa cultura, se nós não preservarmos esses valores, eles não vão se preservar sozinhos.
Os nossos filhos, a geração seguinte, não vai preservar se nós não fizermos. Os homens mais velhos devem ser exemplo dos mais jovens, e as mulheres mais velhas devem ser exemplo para as mulheres mais novas. Pais que não oram juntos com seus filhos, não cantam louvores em casa, não leem a Bíblia em casa, não se preocupam com os compromissos da igreja, não dão um bom testemunho no bairro, não podem reclamar por ter filhos incrédulos. Se eles não estão preocupados em levar uma vida cristã que esteja conformada à sã doutrina, ele não pode reclamar se o filho dele não fizer. Já viu uma mãe que fuma reclamar para o filho que é fumante também? Eu já vi isso acontecer. Eu tinha um amigo, e nós andávamos juntos quando era pequeno, éramos pequenos, e com uns, 13 anos, éramos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, ele pegou um cigarro escondido da mãe dele e começou a fumar. E eu falei para ele, assim, a sua mãe vai te bater. Sabe o que ele falou para mim? Ainda pequeno, 13 anos, sabe o que ele falou para mim? Adivinha o que ele falou para mim? Ela também fuma. Foi exatamente isso que ele falou. E adivinha o que aconteceu? A mãe dele pegou ele e bateu nele. Só que não adiantou. Passou o tempo, com 17, 18 anos, o garoto já era fumante. Por quê? Porque ele aprendeu isso em casa. Ele aprendeu em casa. Então, o não cultuar a Deus em casa também é um ensino. O não cultuar a Deus em casa, o não ler a Bíblia em casa, o não orar com os filhos em casa, é um ensino. O ensino de que isso não é importante. Isso não é relevante. O não vir à igreja ao domingo, o não vir à EBD também está educando o jovem. Está dizendo para ele, bem, isso não é importante. Os irmãos estão me acompanhando? Às vezes a palavra de Deus, irmãos, ela é dura, mas é para o nosso bem. Não é assim que é um remédio amargo? O remédio amargo não é o que funciona? Esses dias a Andressa ficou com dor de barriga e tomou boldo. Ela falou, nossa, como é ruim, amargo. Mas é bom, o remédio bom é o que é amargo. O metiolate que funcionava é aquele que ardia. Não é mesmo? Depois que inventaram esse metiolate Nutella, isso daí não... É a geração que está aí, esse metiolate aí, que não arde. Olha essa geração... Quem pegou o metiolate que não ardia? Aí, só gente de respeito. Gente que... Esse pessoalzinho aí, pai de pet, né? Nada contra a Mica, tá? Eu entendo. Mas não é o caso, não se aplica a eles, não. São da época que o mertiolate ardia, né? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina isso. Se nós não educamos os nossos filhos dessa forma, esquece. Não dá para reclamar. Muitos pais... Desculpa. Eu coloquei um adendo, coloquei assim. É claro que existem casos de bons pais com péssimos filhos. Isso acontece. Mas a educação cristã é fundamental para que os filhos amem ao Senhor. Nós ainda não chegamos na leitura diária, que estamos fazendo da Bíblia, em Deuteronômio. Chegamos até Êxodo, Estamos em Êxodo. Logo chegaremos a Deuteronômio. Vamos abrir rapidinho Deuteronômio no capítulo 6. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9.
Posso ler? Deuteronômio 6, de 6 a 9. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e a ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado à tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vejam aqui a recomendação do Senhor aos hebreus sobre a educação dos filhos. Não era para ensinar uma vez por semana, para falar de vez em quando, para levar ao templo, para levar ao tabernáculo. Ele diz assim, falarás, no versículo 7, ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmão, isso mostra para a criança, isso mostra para o jovem, o quão importante é estar em comunhão com Deus, o quão importante é conhecer a sã doutrina. Agora, o que nós temos visto é justamente o oposto. O texto que eu escrevi continua. Muitos pais não sabem nada da vida dos seus filhos, não sabem o que eles assistem, não sabem que tipo de música eles ouvem, não sabem quem são os amigos, não sabem o que eles consomem na internet, não sabem o que eles gostam ou o que não gostam. Muitos pais tão somente sustentam seus filhos. Alguns nem mesmo sabem se eles estão fazendo a lição de casa. São absolutamente ausentes da vida de seus filhos e depois reclamam pela ausência deles. Irmãos, é fundamental que nós que estamos aqui cuidemos dos nossos, eduquemo-nos, os nossos pequenos, os nossos jovens, na sã doutrina da palavra de Deus. É fundamental. Se isso não acontece, o mundo agradece. O mundo agradece. Tem pais que dão celulares, o celular, irmão, é uma arma. Eu estou exagerando, vocês acham? Não? Eu estou sendo muito radical? O celular é uma arma. Você não sabe o que ele está acessando no celular? A criança de 12 anos, você não sabe o que ele está assistindo? Você não sabe o que ele está consumindo? O quê? Como assim? Isso não pode acontecer no nosso meio. Os nossos filhos, os nossos jovens, são o nosso tesouro. É o que nós temos de mais precioso na igreja. São as próximas gerações. Os irmãos estão me acompanhando? Então, é nosso dever. É um dever fundamental que todos nós temos de ensinar uns aos outros. E outra, não precisa ser meu filho, não precisa ser minha filha. Eu tenho condição de ajudar o meu irmão ali, o Silvio, que é um homem, talvez muito mais capacitado do que eu, e conhece muito mais que eu, mas, de repente, alguma coisa eu posso ajudar ele, irmão Silvio. Vou te dar uma contribuição aqui, na minha opinião, isso vai fazer bem. A palavra de Deus ensina isso. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. A sã doutrina, ela não é meramente contemplativa. Ela tem desdobramentos práticos. E esse desdobramento envolve o educar um ao outro. Um ao outro. E principalmente os mais novos. Principalmente os mais novos.
é uma responsabilidade que pesa sobre o ombro de cada um aqui. Mulheres mais velhas têm responsabilidade de ajudar as mais novas, de educá-las, no modo de falar, na instrução da palavra de Deus, tudo. Os homens mais velhos têm responsabilidade sobre os homens mais novos, os jovens mais novos, no comportamento, no trato com as irmãs, com as moças, no vocabulário. Entendam, eu não estou dizendo, não quero ser mal interpretado, eu não estou dizendo que nós não podemos dar aos filhos algum tipo de entretenimento que não seja cristão. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que não pode assistir futebol, não pode assistir um filme, ou não pode ouvir uma música. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, nós temos que filtrar tudo isso. Às vezes o seu filho está ouvindo uma música que blasfema de Deus, ou ele está assistindo um desenho ou um filme que zomba de Deus. E ele está acreditando naquilo, ele está engolindo tudo aquilo ali e consumindo tudo aquilo. Bem, diante disso, então, qual deve ser a nossa postura? Diante disso, qual deve ser a nossa oração? Eu acho que a nossa oração, ela deve ser muito semelhante à oração que nós aprendemos do nosso Senhor. O nosso Senhor orou por seus discípulos. E o Senhor educou os seus discípulos, o Senhor instruiu os seus discípulos. E ainda assim, mesmo educando e ensinando os seus discípulos o caminho, o Senhor orou por eles e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A pergunta é: nós temos orado pelos nossos jovens? Nós temos rogado ao Senhor? Nós temos pedido a Deus por eles? Porque é fundamental, irmãos, é fundamental que estejamos ensinando, certo? E orando. Né? Ensinando e orando. Senhor, eu preguei, eu ensinei a sua palavra, mas o coração é duro. Então, o que eu peço? Que o Senhor quebre aquele coraçãozinho de Adão, é um Adãozinho, né? É um Adãozinho aquilo ali. Quebra aquele coraçãozinho do Adãozinho e transforma num coração de carne, regenera. Por quê? Porque nós não sabemos, né, em quem o Espírito Santo está. O Davizinho está ali, bonitinho, dormindo no colinho do papai ali, mas é um pecadorzinho, coraçãozinho de Adão. Se o Espírito Santo no futuro não vier e convencê-lo de seus pecados, ninguém poderá fazer isso, só o Senhor pode. Daí a importância de estarmos constantemente: Senhor, cuide do pequeno Davi. Senhor, livra-o do pecado, livra-o das más amizades, livra-o dos perigos de Satanás, das armadilhas de Satanás. Mas é apenas a oração? Não. É importante também a vigilância. Os pais dele estão atentos no que ele escuta, estão atentos no que ele fala, estão atentos no que ele consome, no que ele assiste. Bem, meus irmãos, diante disso eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma oração agora pelos nossos queridos jovens, pelos nossos pequenos e pelos nossos jovens, para que o Senhor cuide deles. E que, doravante, possamos assumir a nossa responsabilidade, pedir ao Senhor que nos capacite nisso, e
ensinar a palavra de Deus com constância, por mais difícil que seja, né? Sei que às vezes não é difícil, às vezes chega em casa cansado, né? Eu bem sei o que é isso. Trabalhou o dia inteiro, chegar em casa, fazer uma oração, ler a Bíblia, poxa, eu sei que é difícil, mas é necessário, e é isso que o Senhor quer. E se começarmos a praticar nisso, eu tenho certeza que veremos resultados. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Santíssimo Deus e Pai, nós somos tão gratos, Senhor, pela Tua palavra. Nós vemos, ó Deus, quantas virtudes possuem aqueles que seguem a sã doutrina. São sóbrios, são graves, são pessoas de bom testemunho, mulheres que são boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, comportados, filhos obedientes. Nós sabemos de tudo isso, Senhor. Mas o nosso pedido ao Senhor agora, ó Deus, é pelo nosso povo, pelos nossos jovens, Senhor. Nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo é que pode convencer o homem. Somente por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, nós podemos estar conscientes do tamanho do nosso pecado, do tamanho, Senhor, da nossa perdição. Então, o meu pedido ao Senhor é, Pai, desperte o coração dos nossos jovens, dos nossos pequenos, para que eles creiam no Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Nós imploramos, Senhor, o Teu Espírito Santo, por meio do Teu Espírito Santo, convença, Senhor, que eles possam crer em Ti, que possam se render a Ti, que possam, Senhor, proclamar que só em Teu nome há salvação, e que possam dar bons frutos, frutos de pessoas regeneradas. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos a cumprir o nosso papel como pais, como irmãos, e ajudar e educar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa súplica a Ti, em nome de Jesus. Amém.